Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como formatar o CEP no Power Query. Pode ser que você tenha um dado assim, com 7 dígitos, e precise transformar ele em algo assim, com 8 dígitos para fazer uma consulta no API. Ou você queira o separador de milhar e o tracinho, ou somente o tracinho. Então a gente vai aprender a fazer essas transformações logo após a vinheta. Então, como tradicionalmente a gente faz nos nossos vídeos, vamos ver quais são os passos que a gente vai seguir aqui. Então, primeiro a gente vai verificar se o CEP tem 8 dígitos. Se ele não tiver 8 dígitos, nós vamos complementar com zeros à esquerda, certo? Vamos extrair os dois primeiros dígitos, vamos colocar o pontinho, vamos extrair os próximos 3 dígitos, vamos colocar o tracinho, e por fim vamos extrair os últimos 3 dígitos para complementar o nosso CEP. Ok? Então, se eu tenho um CEP como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é que eu vou fazer? Vou ver que ele não tem 8 dígitos e vou complementar com mais 2 zeros à esquerda. Agora ele está com 8 dígitos. Então, eu vou pegar os dois primeiros dígitos e vou chamar ele de parte 1. Vou extrair eles primeiro. A ele eu vou juntar um ponto, certo? Aí eu vou extrair os próximos 3 dígitos, vou chamar isso de parte 2. Vou juntar isso com o tracinho, vou extrair os próximos 3 dígitos e vou chamar de parte 3. E a gente vai obter o nosso CEP nesse formato aqui, com divisor de milhar e com tracinho, ok? Então, vamos lá para o Excel para a gente ver como é que vai ficar. Então, eu criei aqui de 1 até 7 dígitos, para a gente fazer o teste. Vou criar mais um aqui, com 8. E aí, vamos lá, guia dados, de tabela intervalo, tem um cabeçalho, que a gente tem ali os CEPs. E ele trouxe aqui a nossa tabelinha para o Power Query. Com ela selecionada, eu vou aqui na guia adicionar uma coluna personalizada. Vamos nomear ela aqui para CEP correto. Opa. E aqui vou usar um let para a gente poder declarar aqui a nossa variável. Vou usar a minha vcall para trazer a minha coluna de CEPs. Essa coluna, eu quero transformar ela em texto. Então, teste.from e colocar aqui a coluna entre os parênteses. Então, ele está pegando a minha coluna de CEPs e transformando ela em texto. Agora que ela é texto, eu quero fazer uma verificação de quantos caracteres ela tem. Então, eu vou usar o nosso teste.padstart para que a gente possa pegar esse texto, verificar quantos caracteres ele tem. No caso, eu quero que ele tenha 8 caracteres, certo? E que se ele não tiver 8 caracteres, eu quero acrescentar zeros à esquerda. Só que não é qualquer zero, não é o zero número, é o zero texto. Então, eu vou colocar ele aqui entre aspas, certo? Vou fechar aqui o meu parêntese. E aqui eu já tenho, no caso, padronizando com 8 caracteres. Se eu der aqui um in e pedir para retornar minha vcall, vamos ver o que acontece. Processou. Pronto. Ele trouxe aqui a minha coluna padronizada com 8 caracteres. Então, se eu fosse utilizar uma API que pedisse o CEP, eu já teria aqui o padrão que eu poderia utilizar. Só que a gente não quer exatamente assim, a gente quer ir mais avante. Então, vamos clicar na engrenagemzinha e vamos complementar. Como eu quero acrescentar uma etapa, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou calcular minha parte 1. A parte 1 a gente vai extrair os dois primeiros caracteres. Então, a gente vai pegar aqui o meu teste.start, certo? De quem? Da vcall, que é a nossa variável que a gente colocou lá em cima, porque veja que a gente não vai precisar escrever todo aquele texto. E quantos caracteres eu quero? Eu quero 2. Vou colocar uma vírgula
Aí eu vou colocar a minha parte 2. Eu quero extrair agora do meio. Então, test.middle, certo? Também da vcol. Só que aí eu vou colocar a partir do terceiro, certo? Quantos caracteres eu quero? Eu quero 3. Aqui, na verdade, a gente vai botar 2, porque a contagem do Power Query começa do 0. Então, vou botar aqui uma vírgula, certo? Então, e a parte 3, eu também vou extrair os 3 últimos caracteres. Então, test.end, vou abrir aqui o parêntese, vou pedir a minha vcol, que vai ser de onde eu quero extrair, e vou colocar aqui os 3 caracteres, ok? E aí, o que é que eu vou? Vou colocar uma vírgula e vou trazer aqui o que eu quero trazer. Eu quero trazer, vamos botar aqui a minha vcep, que vai ser nada mais, nada menos do que minha parte 1, certo? O e-comercial, eu quero o pontinho, outro e-comercial, a parte 2, certo? Eu gosto de usar o Vzinho aqui na frente para indicar que é uma variável. Então, vou colocar aqui, só para a gente deixar tudo padronizado conforme os outros vídeos. Então, tem a minha parte 2, depois eu vou querer o tracinho ali do CEP. Então, vou colocar aqui, vou concatenar agora com a minha parte 3. Ok? E eu vou pedir, botar aqui depois do in, para trazer o vcep. Veja que na última etapa aqui, antes do in, eu não uso a vírgula. Então, vamos ver se ficou de forma correta. Ficou. Está no padrão que a gente quer. Vamos só copiar aqui e pensar o seguinte. Se eu não quisesse ali o pontinho, o separador de milhar, o que é que eu poderia fazer? Vamos botar aqui como CEP sem separador. E eu só teria 2 partes. Então, eu teria os 5 primeiros caracteres. Então, eu vou alterar aqui a minha variável P1, certo? E vou pedir para ele extrair os 5 primeiros caracteres. Eu não vou precisar extrair os caracteres do meio. E aí, vamos botar aqui como parte 2. Eu só vou precisar extrair depois os 3 últimos caracteres. Então, o que é que eu vou precisar trazer? A minha parte 1. Não vou precisar do pontinho, né? Na verdade, eu vou fazer o quê? A parte 1, o tracinho e a parte 2. Não é isso? Vamos dar um OK aqui para ver. E ele trouxe o CEP aqui sem separador de milhar, somente com tracinho. Bom, se o vídeo foi útil, não deixe de deixar aqui o like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. E comenta também aquilo que você quer aprender para a gente ter mais ideias para os próximos vídeos. Por hoje é só, obrigado e até mais.